Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz de Jesus a você que está em casa nesse momento, acompanhando aí o início da nossa transmissão. Nossa oração é que você se encontre bem junto com os seus e que esse tempo seja um tempo muito especial, um tempo dedicado a ouvir mais uma vez a voz de Deus e junto com outros irmãos e amigos que estão espalhados, não é mesmo? Em diversos lugares nós nos reunimos nesse momento. Então, nossa gratidão a Deus por mais uma semana que temos aí passado, e nessa noite nós temos a alegria também de ter conosco aqui o pastor Ricardo, que trará a mensagem para nós logo mais, e ele estará dando as boas noites aqui agora a você também. Que Deus abençoe. Olá, queridos irmãos, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso culto, à nossa transmissão. E será um prazer para vocês. Que Deus os abençoe. Sejam bem-vindos. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, pastor Ademário. Boa noite, pastor Ricardo. Que bênção, mais uma noite, termos esse privilégio de prestarmos um culto ao Senhor. E a nossa gratidão a você que sempre nos acompanha, que sempre nos apoia nas nossas lives, nesses cultos. Que você seja muito bem-vindo e que você seja abençoado nessa noite para o seu bem e para a glória de Jesus. E nessa noite nós queremos ter um tempo de oração. Mas antes de orar, eu quero compartilhar uma passagem bíblica que se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, onde Jesus ele diz da seguinte forma: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essas palavras do Senhor Jesus, elas são mais atuais do que nunca nos dias de hoje. E Ele está conosco, Ele está entre nós, Ele está aí com você. E nessa noite a nossa oração é que, se porventura você ainda não deu espaço na sua vida para que Jesus tenha controle e direção, que essa noite seja uma noite especial e que você possa fazer essa abertura a fim de que o Senhor Jesus, Ele dirija, conduza e certamente leve você por um caminho que sempre será bom, perfeito e agradável. E nós queremos orar nesse momento. Logo depois dessa oração teremos 2 louvores e é muito bom estar com vocês nesta noite. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá. Obrigado pela vida da nossa igreja. Obrigado pela vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus, que estão nos seus lares, em outros lugares também, acompanhando esse culto dedicado ao Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe e que a transmissão possa ocorrer de um modo a que tudo isso chegue com qualidade àqueles que estão assistindo, ouvindo dessa transmissão. Lembramos do nosso mundo de um modo geral, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que estão na luta contra o Covid-19, contra outras doenças que têm certamente mexido em muitas estruturas familiares. Consola aqueles que perderam seus entes queridos e dá a nós, ó Deus, a esperança, dá a nós a confiança de que com o Senhor Jesus passaremos por essa. No nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Começar
minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por ela perdoado, vou à mansão real. Ela abranda o meu fardo, gozo de Deus o agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa, graça de Jesus, alta como a rima sem fim. Graças ao Pai, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma o pecador falaz. Sou salvo com a verdade por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa, graça de Jesus, alta como a vento sem fim. Graças ao Pai, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória a razão do meu cantar, a razão da vida que há em mim, é um nome sobre todos, Jesus, sim, Jesus, a razão da esperança, a razão da paz que tenho em mim, é digno de louvor, Jesus, sim, Jesus.
vida que findar, quando o último suspiro der, sim, contigo sempre estarei, cantarei pra sempre. Amém, amém. Louvado seja Deus pelo privilégio que nós temos de não somente louvarmos a Deus, mas ter a nossa vida em louvor, em dedicação ao nosso Deus. Então, nesse momento, nós queremos compartilhar com os irmãos alguns pedidos de oração. Eu gostaria que você se atentasse a esses pedidos para que você pudesse orar durante a semana. E se você tem um pedido de oração, coloque no grupo da nossa igreja, coloque aí nos comentários dessa transmissão. Nós teremos o prazer de orar por você. E já chegou alguns pedidos aqui. A irmã Nélia, ela pede oração pela sua saúde e pede oração por uma amiga, o nome dela é Leidiana. A irmã Sueli, ela pede oração pela salvação do seu esposo, do Gabriel, pede pela vida do Léo e que Deus continue abençoando todas as famílias e ajudando aqueles que estão distantes do Senhor e que talvez tenha perdido um ente querido. A irmã Noemi pede oração pela recuperação da irmã Santa e por uma porta de emprego para o Abraão, seu filho. E vamos continuar orando também pela irmã Manuelina. Os irmãos sabem da luta, do tratamento em que ela foi submetida e provavelmente vai ter que passar de novo. Então vamos orar pela nossa querida irmã Manuelina. A Ruth pede oração pela Manu, que está internada, ela colocou no grupo da nossa igreja esses dias, então vamos continuar orando pela Manu. A irmã Silvana pede oração pela família da Dona Vera. Dona Vera é presidente de uma associação na qual a irmã Silvana trabalha. Nós vimos aí nos noticiários, nos grupos de Facebook, nas mídias sociais, o que aconteceu. Foi uma situação bem difícil, bem trágica. E vamos orar então pelos familiares da Dona Vera. Vamos orar também pela Manu, filha da irmã Tassi e do irmão Canuzinha. Tem passado por alguns exames e nós sabemos que Deus está no controle, está sempre cuidando da Manu. Peço oração também, meus irmãos, pelo meu avô, José Augusto de Lima. Ele está internado já há alguns dias no hospital, né? Peço pela recuperação dele, que ele possa ter uma boa melhora. Essa é a nossa oração. E vamos continuar orando pela nossa igreja, pelos idosos, crianças, homens e mulheres, jovens, adultos, enfim, todos, para que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles. Então, nesse momento, convido você, sua família, para se unir a nós nesse período de oração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te rendemos graças porque nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus cheio de graça, misericórdia e que tem o poder de realizar o milagre na vida de qualquer pessoa. Meu Deus, eu te peço por todos os pedidos que foram mencionados nessa noite, desde saúde, desde salvação,
desde restauração, desde uma porta de emprego. Visita essas pessoas, meu Deus. Nós clamamos, te pedimos em especial pela vida do nosso irmão Pedro Borba, que será submetido a uma cirurgia agora no dia 30/7, servo, abençoando ele, colocando uma excelente equipe para conduzir essa cirurgia. Abençoe também o irmão Osmani, que está no processo de recuperação. Te agradecemos pela melhora e por ver o Miguelzinho bem em relação do Covid, a Ruth, Leus, Adriana, muito obrigado. Te peço que o Senhor continue nos protegendo e visita, meu Deus, todos os nossos irmãos que estão passando por algum período de tratamento. A irmã Manuelina, restaure a saúde da tua serva, realiza o milagre, meu Deus, no nome de Jesus. Salve o Gabriel, salve o esposo da irmã Sueli, meu Deus, te pedimos pela vida da irmã Nélia, essa amiga dela, que o Senhor possa abençoar, ajudá-la, abre uma porta de emprego para o Abraão, abençoe a irmã Santa, e te peço, meu Deus, pelos familiares da dona Vera, que o Senhor conforte o coração de cada um deles, meu Deus, no nome de Jesus, nesse período de luto, nesse período tão difícil, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha confortar o coração dos familiares dela nesse momento difícil, meu Deus, por favor, no nome de Jesus, ó Pai, ajude essa família e as pessoas que amavam, que gostavam tanto dessa senhora. Te peço também pelo meu avô, que o Senhor restaure a saúde dele, ali naquele hospital, que o Senhor proteja, guarde e ajude em tudo aquilo que ele vai precisar. Visita também a Manu que a Ruth pediu, a Manu, filha da Tassi, do Cálice, que o Senhor possa restaurar a saúde de cada uma delas, esteja cuidando delas e consequentemente também da sua família. E obrigado, meu Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem nos protegido de todo o mal e tem, Deus, abençoe a tua igreja, abençoe desde a criança até o idoso, nos proteja, nos livre de todo o mal e ajude-nos, ó Pai, a cada dia mais confiarmos no Senhor, alimenta a nossa fé, a nossa esperança e nos ajuda, ó Pai, a olharmos adiante dos problemas, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, meu Deus, obrigado por cuidar de cada um de nós, obrigado por nos proteger de todo o mal e nos ajude, ó Pai, nos ajude a continuarmos firmes e constantes, trabalhando em prol do Teu reino. Obrigado por essa noite, abençoe os irmãos que mencionaram os seus pedidos nessa noite e cuida e ajuda de cada um deles, que a sua resposta possa atingir o coração deles e que eles possam se conformar com a tua vontade, que é sempre, sempre boa, perfeita e agradável. Obrigado por essa noite, obrigado por esse período, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita mesmo que Jesus pode mudar uma história? Eu acredito que sim. A minha história foi mudada por Jesus, a história de muitos conhecidos foram mudados por Jesus. E quando nós investimos na obra missionária, essa é uma expressão também da forma da nossa crença de que Jesus pode mudar muitas e muitas histórias. Portanto, nós queremos agradecer a você que tem apoiado missões, essa frente, né, que é administrada por intermédio da nossa igreja, aonde nós investimos em alguns projetos missionários, aonde nós temos abençoado outros campos, sejam missões que são desenvolvidas em ambientes rurais ou missões que são exercidos em ambientes urbanos. A grande realidade é uma só: Deus tem o poder de mudar histórias. E nesta noite eu quero compartilhar com você um vídeo. Eu quero compartilhar com você um vídeo no nosso momento missionário. Talvez você já tenha ouvido falar de um projeto social que acontece na nossa capital, São Paulo, e em outros estados também, chamado Cristolândia. Nasceu aqui em São Paulo. E esse é um testemunho de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Então vamos ver esse vídeo nesse momento. Eu conheci as drogas em 2002, propriamente, o crack. Aí, quando eu decidi parar, eu vi que eu não conseguia. A idade que eu comecei a conhecer as drogas foi com 12 anos. Eu lembro que uma vez eu saí da escola, um amigo meu falou: vem cá na minha casa cá, que eu vou te dar um negócio para te dar. E eu não sabia o que era.
E eu fui e usei a cocaína. Quando eu voltei para casa, depois de 3 dias usando droga, fumando pedra, crack, eu me desesperei, eu não sabia o que fazer, meu mundo acabou. Eu não sabia mais quem eu era. Eu queria voltar, mas eu não conseguia. Eu lembrava de um tempo em que eu era feliz, mas ao mesmo tempo eu não conseguia sair daquela situação. Um dia lembro até hoje, horário 9h30 da noite, eu estava na rua, quando veio um carro e vários homens armados me fecharam. E foi na hora que o cara fez o primeiro disparo, que foi através do meu rosto. Depois ele fez os disparos tudo em cima do pulmão. Fiz várias cirurgias. Fiquei entre a vida e a morte. Dormia um dia num lugar, dormia um dia em outro. Você conhece pessoas, você começa a arrumar outros meios de existir, né? Aí você se alimenta num lugar, aí você pede comida em outro, aí você revira saco de lixo. E eu também adquiri muitos traumas através dessa situação que aconteceu na minha vida. Uma depressão profunda. Foi aí que eu veio de eu parar de usar a droga e eu fui me envolvi num crack. Até que eu conheci a Cristolândia. Alguém me chamou, não lembro quem, para vir almoçar. Vamos almoçar na Cristolândia. Eu falei, o que é isso? Cara? Não, é uma igreja ali que dá comida. Eu falei, vamos lá, tô com fome. E eu falei, cara, se internar é coisa de doido, isso não tem resultado não. Eu pensei que a Cristolândia fosse como qualquer outra clínica aí. E aí, a partir daí, eu comecei a vir, aí ver os testemunhos e as pregações dos pastores ali, e os louvores, aquele monte de gente almoçando e tomava banho. Aí, sabe, eu comecei a ter uma esperança. A primeira coisa que eles me apresentaram foi Jesus, que foi me dar uma Bíblia, entendeu? Coisa que eu já tinha até pegado na mão, mas eu nunca fui um cara de praticar, ler aquilo, conhecer a história de uma pessoa que deu a sua vida pela minha vida. E eu passei a ter esperança, sabe, de voltar a ser o Adriano que um dia eu conheci, o Adriano eu. Não aquele cara que eu via no espelho, e eu não me reconhecia ali. Eu cheguei aqui pesando 50 quilos. Comecei a estudar, acho que foi o primeiro passo que eu cheguei na Cristolândia, eu comecei a estudar. Aqui dentro eles me motivaram muito, que eu era capaz de ser um cara que eu sonhava ser. E eu sou muito grato a Deus por ter conhecido esse projeto Cristolândia. Mudou minha vida. E hoje, depois de 1 ano e 2 meses, eu estou voltando para casa e queria agradecer a todas as igrejas batistas, não só do estado do Espírito Santo, mas sim como do Brasil. Eu costumo dizer que eu preciso viver essa gratidão. O meu dizer obrigado, ele não tem que ser uma palavra que sai da minha boca. Ele tem que ser um modo de vida. Como é bom a igreja fazer parte disso, porque é como o meu irmão Adriano falou, investe em vidas sem conhecer a gente, entendeu? Eles investem no reino de Deus. Eu acho que a visão que a Igreja Batista tem é essa. E graças a Deus eu sou um resultado desse trabalho da Cristolândia hoje em dia, o meu irmão Adriano. E mandar um abraço para todas as igrejas batistas do Brasil, que vocês são uma bênção em nossas vidas. Oi, Pai, tudo bem? Que o Senhor venha sendo luz, bênção, que o Senhor traga a palavra de Deus. Que esse recomeço na vida do Senhor seja de muitas vitórias e conquistas. Tchau, beijo. Filho, nós estamos de braços abertos, te aguardando você. Seu quarto está prontinho. Nós estamos com a porta da nossa casa aberta, o coração vibrando e muito feliz. Amém. Como você pôde ver, Jesus, ele tem esse poder para transformar vidas. E nós acreditamos assim.
nós acreditamos no poder transformador, no poder salvador de Jesus, e nós não podemos nos calar frente à grande necessidade que o mundo tem de Jesus. Então seja você também esse missionário local, fale do amor de Jesus para os seus amigos, fale do amor de Jesus para os seus vizinhos, fale do amor de Jesus para a sua família. E assim nós vamos seguindo. Queremos apresentar agora, mais uma vez, as nossas contas bancárias. E diante dessa realidade que nós temos vivido, nós queremos louvar a Deus, queremos agradecer a Deus pela sua participação. Por meio dessas contas bancárias que estão sendo projetadas agora, você poderá contribuir para as obras que são desenvolvidas aqui através do Templo Batista, através dos seus dízimos e ofertas destinadas a missões. Então nós contamos mais uma vez com a sua ajuda, com a sua colaboração, e queremos lembrar que esse é o tempo onde aqueles que têm seus recursos são chamados a exercer a generosidade, e aqueles que estão aguardando talvez uma porta de emprego, um recurso novo, é o tempo de exercer a dependência. Então confie no Senhor, e assim, por meio de generosidades, por meio de dependência, a obra vai sendo suprida e o amor de Deus vai sendo espalhado. Também queremos dizer que nós temos um alto compromisso com a oração. E queremos convidar você, nessa semana que adentra agora, a nossa semana junto conosco. Nós estaremos fazendo esse ambiente acontecer por meio de um aplicativo chamado Google Meet. Talvez você o tenha já instalado no seu celular, e se você for acessar por meio do computador, você não precisa ter o aplicativo instalado. Então amanhã nós enviaremos as instruções e contamos com a sua participação nessa semana de oração. Será um tempo muito especial, onde você poderá compartilhar pedidos de oração, onde teremos ali sempre uma reflexão da palavra de Deus, e sairemos dali desafiados a continuar confiando, dependendo e esperando no Senhor. E teremos também a nossa ação, dia 25 de julho, não é, Hélio? E Exatamente. Fala um pouquinho aí da nossa ação, como que está, e desse movimento, né, que é um movimento que tem acontecido por meio de uma parceria entre nossa igreja e a igreja de Imbuias, e pedimos, né, a oração do pessoal, né? Com certeza, pastor. A gente está na expectativa, a gente está ansioso por esse trabalho de impacto. A nossa igreja já de alguns dias vem realizando algumas ações, a Igreja Batista em Imbuias também, Igreja Batista do Calvário, e graças a Deus nós estamos tendo o privilégio de unirmos forças para realizar um trabalho com maior impacto. Só para os irmãos terem uma ideia, ali na comunidade União, no Varginha, mora aproximadamente 400 famílias. Então, no dia 25/7, às 12 horas, meio-dia, nós estaremos ali distribuindo aproximadamente 500 ou até mais de 500 marmitex, 300 kits para as crianças. Teremos um momento ali onde a gente vai ter a oportunidade de entregar talvez um folheto evangelístico. Então vai ser um momento especial, aonde nesse período de pandemia, a nossa igreja, mais uma vez, junto com a igreja lá das Imbuias, tem a oportunidade de mostrar o Evangelho de Jesus Cristo na prática. Então você que está nos assistindo, nos apoie em oração, nos ajude. Temos os kits, né, pastor? Os kits das crianças. Nós temos esse desafio. Se você pode nos ajudar, pode nos mandar uma mensagem. Nós temos o alvo, né, pastor, de R$400. Então, se você pode nos ajudar, nos envie uma oferta, que esse dinheiro vai ser direcionado para comprar os kits para as crianças. São 300 kits. Então, nós não temos dúvida, pastor Ademar e pastor Ricardo, que vai ser uma grande bênção. Quem participou das últimas ações viu que foi uma grande bênção, foi algo maravilhoso. Outras igrejas também estão tendo iniciativas maravilhosas. Igreja Batista em Vila Natal também tiveram uma ação social. Então, dia 25/7, meio-dia, nós estaremos lá na comunidade de União,
no Varginha, mais uma vez levando não somente alimento, mas principalmente o amor de Jesus através das nossas atitudes. Amém, amém. E junto com isso, nós pedimos aos irmãos que continuem orando. Acredito que assim como eu, você esteja ansioso para um retorno das nossas atividades e nós estamos organizando e já trabalhando com a perspectiva de retorno. Queremos dizer a você, já de forma antecipada, que se tudo continuar caminhando como está frente ao governo, frente aos indicadores aqui da nossa região, nós estaremos retornando os nossos cultos presenciais no primeiro final de semana de agosto, dia 2 de agosto. Nós traremos certamente o protocolo de como será essa retomada das nossas atividades. Pedimos que você nesse momento não se preocupe com a data, mas que você ore a Deus somente para que essas semanas, esses dias que antecedem, nós estejamos aí nos organizando e que todos possam se encontrar bem, com saúde e também em segurança para que as nossas atividades possam ser retomadas, tá bom? Então esteja em oração, nós vamos através dos nossos canais aí compartilhando maiores informações, mas esteja em oração, tá bom? E nesse momento nós vamos ouvir mais um louvor e logo depois desse louvor, o pastor Ricardo estará com a palavra ministrando ao nosso coração. Fique atento, não saia da onde você está agora, fique conectado, pega a sua Bíblia aí, seu bloco de anotações, caneta, para que você possa também registrar aí coisas muito importantes que virão da parte do Senhor para você nesta noite, tá bom? Que Deus abençoe. Não, fica tranquilo aí, mano, tá de boa. Tanto tempo que eu estou aqui, em frente a esse tanque para me curar. Quando eu me levanto para ir, tem sempre alguém que se atira em meu lugar. Até quando eu vou ficar aqui? Até quando eu vou ficar aqui? Há tanto tempo que eu estou aqui, em frente a esse tanque para me curar. Quando eu me levanto para ir, tem sempre alguém que se atira em meu lugar. Até quando eu vou ficar aqui? Até quando eu vou ficar aqui? Levante, tome tua cama e anda. Pode ir, curado está. Levante, tome tua cama e anda. Pode ir, curado está. Jesus de Nazaré me curou. Jesus de Nazaré me curou. Já posso ir, curado estou. Jesus de Nazaré me curou. Jesus de Nazaré me curou. Já posso ir, curado estou. Por tanto tempo eu fiquei aqui, e hoje Jesus veio para me curar. Sem Ele eu não sei quando seria a minha vez. Se tinha sempre alguém indo em meu lugar. Jesus de Nazaré me curou. Jesus de Nazaré me curou. Já posso ir, curado estou. Jesus de Nazaré me curou. Jesus de Nazaré me curou. Já posso ir, curado estou.
Olá, irmãos, boa noite. Houve uma pequena falha aqui no microfone. Estar com cada um de vocês. E eu quero trazer o recado do Senhor nessa noite. O meu texto será Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17, dando continuidade a esta série de mensagens, falando sobre os milagres do Senhor Jesus, sobre a intervenção do Senhor, a ação de Deus na vida de uma pessoa em particular, de uma família, de uma nação ou de um povo. Eu falarei sobre o filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Você que está em casa, você pode acompanhar com a tua Bíblia, com o teu celular, com o aparelho que você tem à tua disposição. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17, diz assim: o que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela iam uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe nesta noite através da sua palavra e através também das informações que serão transmitidas nesta noite. Oremos. Pai, obrigado por este culto, obrigado por esta noite, por esta oportunidade que nós temos, e que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe cada um que está, que a tua palavra possa falar aos nossos corações. Alimente, ó Pai, a nossa esperança, alimente a nossa fé, e com esta expectativa possamos viver aguardando a intervenção do Senhor, a tua ação em nossas vidas, o milagre do Senhor. Abençoe cada um, eu faço esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus era um homem incansável. Ele não parava, ele era muito ativo, estava sempre atuando e trabalhando. Em uma passagem, o Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Depois que o pecado entrou no mundo, o Senhor Jesus não teve descanso. Exatamente agora, neste momento, Ele está trabalhando. Ele está lá no céu, assentado à direita de Deus, exercendo o seu ministério de sacerdote. Ele está intercedendo por mim e intercedendo por você. Ele está intercedendo por nós. E no capítulo 6, do versículo 20 ao 49, ele faz um discurso para os seus discípulos, que é o famoso Sermão do Monte. E no capítulo 7, do versículo 1 ao 10, ele entrou em Cafarnaum e ele deu vida, deu saúde para o servo de um centurião. Aquele homem estava moribundo, a ponto de morrer, mas o Senhor Jesus foi ali e curou aquele homem, deu vida para aquele homem. E no texto que foi lido, em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17, o Senhor Jesus, ele está indo para uma cidade chamada Naim, que se encontrava a 16 quilômetros da cidade chamada Cafarnaum, que é uma cidade conhecida como a cidade do Senhor Jesus. Em 2012, em 2013, Deus me deu a graça de estar em Israel, eu visitei esta cidade, a cidade de Cafarnaum. E ali você pode encontrar os restos de uma sinagoga e os restos de outras
casas, inclusive da casa de Pedro e de outros personagens bíblicos também. Agora, chegando perto da cidade de Naim, o Senhor Jesus se deparou com um funeral, com um cortejo, com uma procissão fúnebre. Os judeus, eles reverenciavam os seus mortos, eles respeitavam os seus mortos. Eles não menosprezavam como os gregos, que não davam importância nenhuma para os seus mortos, e também não idolatravam os seus mortos, como faziam os egípcios. Eles reverenciavam de uma forma bem equilibrada os seus mortos. E numa procissão fúnebre, bem numerosa no Oriente, não poderiam faltar 3 elementos bem importantes. Primeiro, os pranteadores, aquelas pessoas que choravam no funeral, os cantores e os instrumentistas. Então, este funeral que o Senhor Jesus se deparou, não era um funeral silencioso como nós conhecemos, na nossa cultura e no nosso contexto. Era um funeral bem barulhento. Tinha pessoas chorando em voz alta, bem alto, elas chorando. Tinha também os cantores e os instrumentistas, provavelmente flautistas, eles usavam tocar nos funerais. E eles estavam carregando um defunto, e não era qualquer defunto, era o filho de uma mulher viúva. Essa mulher já havia perdido seu esposo, agora ela perdeu o seu filho, perdeu a sua família, perdeu a alegria, perdeu a esperança, o sustento, ela havia perdido tudo praticamente. Ela estava sem um parente do sexo masculino. E segundo a cultura oriental, o filho ele era responsável pelo lar, na ausência do pai. Agora eu fico imaginando o sofrimento, a dor insuportável e irreparável daquela mãe. Já havia perdido o esposo, agora perdeu seu filho, perdeu a alegria, perdeu a esperança, o sustento, havia perdido tudo praticamente. Você pode imaginar o sofrimento e a dor irreparável daquela mãe, daquela mulher? Uma tia minha, ela tinha uma única filha. E infelizmente, há alguns anos, minha prima acho que tinha 21 anos aproximadamente, houve um acidente de carro e ela veio a óbito. E até hoje, a minha tia sofre com isso, pois ela perdeu a sua filha única. Então é uma dor irreparável, é uma dor insuportável. Até hoje nós podemos ver o sofrimento da minha tia por ter perdido a sua filha única. Eu tenho um filho só. Fico imaginando eu numa situação dessa. Realmente seria uma dor insuportável e irreparável. E a vida de uma viúva no Oriente era muito difícil, uma vez que não era fácil conseguir emprego. Por isso ela então dependia de um parente do sexo masculino para se manter, para honrar os seus compromissos. E aqui no caso ela tinha seu filho, mas perdeu o seu filho e consequentemente o seu sustento. E viúva na Bíblia é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de tribulação e de pobreza. É tanto que Paulo aconselha a igreja a dar uma assistência às viúvas, porque geralmente elas passam por grandes tribulações e grandes necessidades também. E como na atualidade, os funerais naquela época eram caros. O enlutado, o ente querido, ele tinha que gastar com o defunto. E aqui no caso, como nós vimos, eles tinham que gastar com os pranteadores, eram pessoas contratadas para chorar. Até nós encontramos uma expressão na Bíblia, as carpideiras, mulheres que eram contratadas para chorar nos cortejos, nos funerais, nas procissões fúnebres. Então ela teve que gastar com isto, com esses pranteadores, também com os cantores e com os instrumentistas.
como no nosso contexto, quando nós perdemos um parente, um ente querido, nós temos que gastar também, e às vezes é um valor até um pouco alto que foge da nossa condição financeira. E olhando aqui para o texto, eu fico imaginando que talvez esta mulher fosse querida, ou seu filho fosse querido, porque uma grande multidão acompanhava aquele cortejo fúnebre. E eu fiquei pensando aqui também, olhando para este texto. Sair da cidade para sepultar o seu filho já estava sendo muito difícil. E retornar para a cidade sem o seu filho seria muito pior, mais doloroso ainda. Um dos piores momentos da sua vida. Uma mulher que já não tinha o seu esposo e agora estava perdendo o seu filho. Eu fiquei imaginando a situação daquela mulher, retornando para casa sem o seu filho. E o pior momento de um sepultamento é quando nós descemos a cova, o defunto, e quando retornamos para casa, sabendo que nunca mais veremos aquela pessoa. É algo muito triste, é algo que dói, é algo que traz uma tristeza em nossos corações. Mas diante de toda essa situação, deste cortejo fúnebre, dessa procissão fúnebre, o Senhor Jesus aparece. Ele passa perto daquela cidade, da cidade de Naim, que ficava a 16 quilômetros da cidade de Cafarnaum. E o texto nos diz que o Senhor Jesus viu aquela mulher que estava triste, que perdeu o seu filho, que estava sentindo aquela dor insuportável e irreparável. O Senhor Jesus viu aquela mulher no meio da multidão. E algo que me chama a atenção, que me faz pensar, que o Senhor Jesus está sempre atento às coisas. O Senhor Jesus, ele enxerga no meio da multidão aqueles que estão sofrendo. Hoje no mundo há 7 bilhões e 700 milhões de pessoas aproximadamente. Saiba de uma coisa, se você está sofrendo, o Senhor Jesus, ele enxerga você. Ele está vendo você no meio da multidão. Então o Senhor Jesus, ele viu aquela mulher porque ele enxerga no meio da multidão aqueles que estão sofrendo. Ele não somente viu aquela mulher, ele teve íntima compaixão por aquela mulher. Ele sentiu a sua dor, o seu sofrimento, o seu lamento. Ele teve empatia. O Senhor Jesus se colocou no lugar daquela mulher. E isto era comum da parte do Senhor Jesus. Ele sempre tinha este sentimento. Ele sentia íntima compaixão pelas pessoas, por aqueles que estão sofrendo. Olhando uma outra passagem, o Senhor Jesus, ele se deparou com 2 cegos. E o texto fala que ele também teve íntima compaixão por aqueles cegos e curou aqueles cegos. Em uma outra situação, ele passou por uma grande multidão. E a Bíblia também fala que ele teve íntima compaixão por aquela multidão. Então ele a viu, teve íntima compaixão. Não somente isto, mas ele disse para aquela mulher: não chores. Ao ver aquela mulher sofrendo, ele disse para ela: não chores. Cristo surpreendeu aquela mulher e a todos que estavam naquele cortejo fúnebre. Agora, um estranho dizer não chores para uma mulher que havia perdido seu filho, para aquela multidão que a acompanhava, pode ter parecido algo rude. Talvez pensaram: este homem não respeita o nosso costume e nem está respeitando o sentimento que nós temos por este jovem ou por este homem, por esse rapaz que morreu, que perdeu a sua vida. Mas o Senhor Jesus, ele queria dizer algo com aquela expressão, não chores. Não é que ele estava menosprezando aquele costume, ou não estava se importando com o sentimento,
daquelas pessoas e com a mãe daquele menino. Em outras palavras, naquela situação ele estava querendo dizer o seguinte: eu vou ressuscitar o teu filho. Não precisa chorar, eu vou resolver o teu problema. Ele estava consolando aquela mulher. Ele estava trazendo um pouco de refrigério, de paz para o coração daquela mulher. Agora, deixe-me te dizer uma coisa: nunca diga para uma pessoa enlutada: não chores. Por que você não pode dizer isso? Porque você não tem a capacidade, você não tem condição de resolver o problema daquela pessoa naquele momento. Pelo contrário, você tem que dizer para ela: chore, desabafe, coloque o teu sentimento para fora. Não se sinta constrangida em se expressar neste momento. Só Cristo tem este poder e esta autoridade para dizer para um enlutado: não chores, porque Ele tem condição de resolver o problema daquela pessoa enlutada, daquela pessoa que perdeu o seu ente querido. Então você só pode dizer para uma pessoa: não chores, se você tem condição de resolver o seu problema. Se você está vendo uma pessoa que tem um problema financeiro, que está apavorada, abalada, deprimida por conta daquele problema, então se você pode resolver o problema daquela pessoa, financeiramente falando, então você pode dizer para ela: não chores. E poderíamos colocar tantos outros problemas e outras situações aqui. Se você sabe que a pessoa está doente, está precisando de um remédio, e ela não tem condição de comprar aquele remédio para resolver o seu problema, e está chorando, triste ou deprimida, então você pode chegar para ela e dizer: não chores, aqui está a solução para o teu problema. Então o Senhor Jesus disse para aquela mulher: não chores, eu vou ressuscitar o teu filho. Eu vou trazer de novo a tua alegria, a tua paz, a tua esperança e o teu sustento. E ressuscitar pessoas era comum para o Senhor Jesus. Ele ressuscitou também a filha de Jairo, e lá também ele disse para as pessoas que estavam naquele local: não chores, porque ele tinha o poder e a capacidade para ressuscitar aquela menina. Da mesma forma também ele ressuscitou Lázaro. Lá em João capítulo 11, nós encontramos a história. O Senhor Jesus chegou ali e ressuscitou um morto que já estava fedendo, já estava em estado de decomposição, como diz a Bíblia. E o Senhor Jesus trouxe aquele homem de volta. A alma de Lázaro voltou para o seu corpo. Porque para o Senhor Jesus não há diferença entre perdoar pecados, curar, ressuscitar mortos e operar milagres, sinais e maravilha, porque Ele tem todo o poder, toda a autoridade para isto. Ele está acima de tudo, está acima de todos. Conforme o texto que o pastor Ademário leu aqui, lá em Mateus capítulo 28. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E lá em Isaías capítulo 61, a Bíblia fala que o Senhor Jesus ele foi ungido por Deus para operar milagres, sinais e maravilhas, para dar vistas aos cegos, para curar surdos, leprosos e ressuscitar mortos. E não somente isso também, ele não somente, aquela mulher, não somente teve íntima compaixão, não somente se expressou dizendo para ela: não chores, não somente a consolou, mas ele também agiu. Nós vemos que o Senhor Jesus, aqui no versículo 14, diz assim: e chegando-se, tocou o esquife. Esquife aqui é caixão, só que não é o caixão que nós conhecemos hoje. Aquela caixa que tem aquela tampa, e dependendo da situação da pessoa que morreu, o caixão é lacrado, você só tem aquela janelinha ali para você ver o rosto da pessoa. Não era esse tipo de caixão, era tipo de uma maca. É só nós pensarmos naquela maca que os agentes de saúde usam, como um bombeiro, um socorrista do SAMU e por aí vai. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele agiu, ele tocou o esquife do defunto,
do filho daquela mulher. E o interessante é que o Senhor Jesus, ele disse para o rapaz: levanta-te. Mas ele estava morto. Mas o Senhor Jesus, ele disse para o rapaz: levanta-te. E a Bíblia diz que o rapaz ouviu a voz do Senhor Jesus. E ele se assentou e começou a falar. Eu fiquei pensando, imaginando, já pensou eu num velório? Eu num cortejo fúnebre? De repente o Senhor Jesus chega e diz para o morto: levanta-te. E de repente o morto começa a bater no caixão, que é no nosso contexto, na tampa. Aí todo mundo vai lá e abre a tampa. E de repente o morto se levanta, se assenta e começa a falar. Uma coisa extraordinária. Nós não tivemos este privilégio para ver uma cena desta, um milagre deste. Mas a Bíblia diz que uma multidão viu isto aqui. Então o Senhor Jesus, ele disse para aquele rapaz: levanta-te. E ele se assentou e começou a falar. E isto aqui é milagre. Isto aqui é ação de Deus. Isto é intervenção divina. E o que é milagre? É aquilo que foge da capacidade humana. Quando o homem já não tem mais condição de fazer algo, Deus vai lá e faz, isso é um milagre. Isso é uma ação de Deus, é uma intervenção divina. E só Deus pode ressuscitar os mortos. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse para aquela mulher: não chore, ou não chores, pois eu vou ressuscitar o teu filho. Eu vou resolver o teu problema. E como este rapaz, um dia todos os mortos ouvirão a voz do Senhor Jesus. Lá em João capítulo 5, do versículo 25 ao 29, nos diz algo interessante. Veja o que diz esta passagem de João capítulo 5, do versículo 25 ao 29. Em verdade vos digo, o Senhor Jesus falando, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, sem exceção, os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. A voz de quem? A voz do Senhor Jesus. Porque Ele tem este poder, Ele tem esta autoridade. E olha o versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Este texto nos mostra que haverá ressurreição, tanto de crentes quanto de incrédulos. Os crentes ressuscitarão para a vida eterna, para passarem a eternidade ao lado de Deus. Os incrédulos, aqueles que estão rejeitando o Senhor Jesus e a salvação, também ressuscitarão, mas não para passarem a eternidade ao lado de Deus. Ressuscitarão para passarem a eternidade no lago de fogo, em outras palavras, passarem a eternidade no inferno. A Bíblia diz que ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Saiba de uma coisa, como este rapaz, um dia você vai morrer. Todos nós morreremos. Eu tenho uma tia que ela sempre diz, ela é baiana, lá da cidade de Tororó, ela sempre diz: ninguém fica para semente, todo mundo vai morrer um dia. Cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, passaremos deste mundo. Agora a pergunta é, e um dia também nós vamos ressuscitar. Os crentes para a vida eterna e os incrédulos para a condenação eterna. Se você já aceitou o Senhor Jesus, já se arrependeu dos seus pecados, tem Ele como seu Deus, como seu Senhor e Salvador, um dia você vai morrer, mas um dia você vai ressuscitar para a salvação e a vida eterna. Se você tem rejeitado a Cristo, a salvação, infelizmente, um dia você vai morrer e também vai ressuscitar e vai passar a eternidade no lago de fogo
e enxofre. Mas nem tudo está perdido. Hoje você pode reconhecer Cristo como teu Deus, como teu Senhor e teu Salvador. Sendo assim, Ele vai te dar a salvação e a vida eterna, como Ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna. E o Senhor Jesus ressuscitou este menino, porque Ele tem este poder. E Ele o devolveu à sua mãe, conforme diz o texto. E Ele não somente devolveu o seu filho, mas Ele devolveu a alegria daquela mãe. Ele devolveu a esperança, o seu sustento, porque na ausência do pai, quem assumia as responsabilidades do lar era o filho. E no caso, o filho mais velho, quando havia mais filhos. Ele atendeu à sua necessidade. Ele deu vida para aquela mulher ao ressuscitar o seu filho. E aqui eu aprendo algo, que nem tudo está perdido. E até para a morte se tem jeito. Como no caso desta mulher. Para ela estava tudo perdido. Ela perdeu o seu filho. Mas o Senhor Jesus aparece e ressuscita o seu filho. Aí aquela famosa frase: enquanto há vida, há esperança. Jamais podemos perder a esperança, porque a qualquer momento o Senhor pode aparecer, nos socorrer, cuidar de nós e suprir as nossas necessidades. E como fala lá em João, Cristo disse para aquelas pessoas que conheciam Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E na sequência ele ressuscitou Lázaro. Esse é o Senhor Jesus que nós conhecemos. E a multidão viu aquele milagre e ficou admirada. E ela podia comprovar a autenticidade do ocorrido. Os judeus, eles criam na ressurreição dos mortos, que todos um dia ressuscitariam num momento específico. Este momento se chama a ressurreição dos mortos. Mas eles não criam que antes deste momento, deste dia especial da ressurreição de todos os homens, uma pessoa pudesse ressuscitar. Que aí é uma outra expressão na Bíblia: a ressurreição dentre os mortos. Ressurreição dos mortos, aquela ressurreição de um tempo específico. A ressurreição dentre os mortos é uma ressurreição que acontece antes daquele período específico. Por isso que aquela multidão ficou maravilhada. Como pode ser isto? Uma pessoa ressuscitar antes daquele período específico, em que todos os homens ressuscitarão, tanto crentes quanto incrédulos, que o Senhor Jesus mencionou em João capítulo 5. Aquelas pessoas ficaram maravilhadas a tal ponto que começaram a glorificar a Deus e reconheceram que eles foram visitados por Deus através da pessoa do Senhor Jesus. Como diz aqui no versículo 16: e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Através daquele milagre, através daquela ação fantástica, maravilhosa e extraordinária, que eu e você não temos este privilégio, ou tivemos este privilégio de ver um morto ressuscitar. Eu tinha vontade de ver um morto ressuscitando. E você? Gostaria de ver também um morto ressuscitando? Já pensou que coisa fantástica? Isto realmente é milagre. Ver um morto ressuscitar, um leproso ser curado, um homem com a mão mirrada ter a sua mão restaurada, um cego ter a sua visão restaurada, um surdo voltar a ouvir. Isto é milagre, isto é sinal, isto é prodígio. Então eles reconheceram que foram visitados por Deus. E você sabia que Deus gosta de visitar o seu povo? Já pensou você também na tua casa e de repente o Senhor Jesus ele bate a porta ou toca a campainha, o interfone, aí você vai lá: quem é? E o Senhor Jesus: sou eu. Eu quero entrar na tua casa, quero almoçar com você, tomar um café com você, jantar com você. Tem uma passagem lá em Apocalipse que fala sobre isso, né? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Já pensou coisa maravilhosa?
o Senhor Jesus em pessoa visitar a sua casa. Ele visitou várias pessoas enquanto ele esteve aqui. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E Deus gosta de visitar o seu povo. Mas hoje ele nos visita também, não fisicamente, mas espiritualmente. O Espírito de Deus habita em nós. E a Bíblia fala também que Cristo, ele habita em nossos corações pela fé. Deus está sempre nos visitando. E a visita de Deus geralmente é inesperada, quando ninguém está esperando. Tem pessoas que não gostam de receber uma visita e gostam, né? Eu não sei hoje, mas antigamente nós tínhamos aquelas portas de madeira com aquela janelinha, né? Então às vezes alguém te chamava lá, quando você não queria receber a pessoa, você abria só um pouquinho assim, olhava, você via que não era aquela pessoa que você queria receber, você já fechava ou se agachava, você não queria receber aquela pessoa. Mas quando era uma pessoa que você queria, então você já abria, olhava, já acenava a pessoa e convidava a pessoa para entrar. Geralmente a visita de Deus, ela é inesperada, sem aviso prévio. E ao olharmos na Bíblia, nós podemos ver Deus visitando várias pessoas, surpreendendo várias pessoas. Deus sempre visitava Adão. Agora, Deus visita às vezes para abençoar e em outras ocasiões para julgar e punir. Isso aconteceu com Adão. Deus visitava para abençoar, depois visitou para julgar. Deus visitou Abraão, tanto que o texto fala que foi o anjo do Senhor, o Senhor Jesus pré-encarnado. E Abraão foi lá, fez um bolo, fez um pão, preparou algo ali, e o Senhor Jesus participou de tudo aquilo ali, o Senhor Jesus pré-encarnado, e outros anjos também. Então Deus visitou Abraão, visitou Sodoma e Gomorra para julgar, visitou ali na Torre de Babel para julgar, e o Senhor Jesus também, ele visitou este mundo. Inclusive lá em Lucas capítulo 1, versículo 78, fala com que o Oriente do Alto, ou seja, o Senhor Jesus, nos visitou para nos iluminar e nos mostrar o caminho da paz. E você sabia que agora o Senhor Jesus visitar este mundo novamente? Primeiro ele veio, pregou sobre o amor, sobre a misericórdia, teve íntima compaixão, como nós vimos aqui, mas a próxima visita do Senhor Jesus neste mundo será para julgar, será para punir, será para disciplinar, para implantar o seu reino de justiça e de verdade. Então o Senhor Jesus em breve vai nos visitar e vai implantar o seu reino. E que você tenha este desejo de receber uma visita de Deus. E a visita de Deus, ela é sempre uma visita que abençoa, que consola, que prospera, que traz paz em nossos corações. E durante muitos anos, não havia um testemunho profético em Israel. A magnitude desta ação de Deus compeliu o povo a crer que o Senhor Jesus era um profeta de Deus, um enviado pelo Senhor. E aqui o Senhor Jesus também estava confirmando o seu ministério, ele atingiu o seu objetivo. E este era o propósito de milagres, sinais e maravilhas, provar que o Senhor Jesus era o Messias de Israel, que ele era o Filho de Deus. Os milagres serviam para que as pessoas crescem que o Senhor Jesus era o Messias de Israel, como fala lá em João capítulo 20. Deixa eu ler essa passagem aqui, que nos dá a entender do porquê o Senhor Jesus operou milagres. Diz assim: Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, ou seja, os que foram registrados, foram, porém, escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo, tenhais vida em seu nome. Então, muitos naquele momento creram que o Senhor Jesus era o Messias de Israel, era o Salvador, era o Filho de Deus, aquele que tinha a condição de dar a salvação e a vida eterna para todas as pessoas. Você sabia que João Batista, em um determinado momento, ele ficou na dúvida: será que este que veio
será que ele realmente é o Messias? Ele disse que implantaria o seu reino e ia trazer a paz, mas eu estou preso. É tanto que João depois ele foi decapitado. Então João ficou na dúvida, o Messias ia trazer a paz. Até agora eu não estou vendo a paz. Inclusive estou preso. Aí João mandou os seus discípulos perguntarem. Senhor, João está na dúvida. Aí o Senhor Jesus fala, olha, fala para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos ressuscitam e o evangelho é pregado. Porque quem é que podia fazer essas coisas? Só o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Só Cristo tinha esta condição. Por isso que não tem como comparar ninguém com o Senhor Jesus. Porque Ele está acima de tudo, está acima de todos. Então muitos glorificaram a Deus e entenderam que foram visitados por Deus através do Senhor Jesus. E reforçando, Deus vai visitar este mundo novamente. Aparentemente Deus não está mais interessado neste mundo, isso aqui está abandonado. Mas saibam de uma coisa, em breve o Senhor Jesus vai voltar. Ele vai visitar este mundo e vai colocar ordem na casa. Vai colocar cada coisa no seu devido lugar. E a nossa esperança é o Senhor Jesus, só Ele que pode fazer isto. Mais ninguém pode fazer isso. Para concluir, o que podemos aprender com esta passagem? Podemos aprender grandes lições aqui. Primeiro, Cristo está trabalhando por nós. Como eu disse, o Senhor Jesus era um homem incansável. Ele não cansava, estava sempre nativo e trabalhando. É tanto que se você analisar aqui o texto, no versículo 11, fala que no dia seguinte, ele estava perto da cidade de Naim. Porque no dia anterior, como eu já mencionei, ele já havia operado um milagre. Ele curou o servo de um centurião. E nos capítulos anteriores, como eu mencionei aqui, ele pregou o Sermão do Monte e já vinha operando grandes milagres. O Senhor Jesus ele não parava. E parece que quando ele parava de operar milagres e fazer coisas desse tipo, ele estava orando. Então ele estava sempre em atividade. Um homem realmente incansável. E hoje ele está trabalhando por nós. Você crê nisso? O Senhor Jesus está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. 7 dias a semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Então, independente do horário, do dia e do mês, eu posso orar e Ele pode ouvir a minha oração. Saiba disso, Deus está trabalhando a teu favor. Cristo intercede por você. Também nós podemos aprender que Cristo é aquele que nos vê em meio à multidão. Ele nos assiste. Você pode estar sofrendo agora, você está no meio de uma multidão, mas Cristo vê você. Ele conhece a tua dor, o teu sofrimento, o teu lamento, a tua tribulação. E eu acredito que Ele está vendo a minha também. Eu também tenho problemas, tenho lutas e dificuldades. E ao preparar essa mensagem aqui, a minha fé foi alimentada. A minha esperança foi alimentada. Porque como o Senhor Jesus atuou na vida dessa mulher, eu creio que Ele pode atuar na minha também. Ele pode, de uma forma surpreendente, aparecer na minha vida e me ajudar a me socorrer e suprir aquilo que eu estou precisando. Nós também aprendemos que Cristo ele tem íntima compaixão. Ele se compadece, Ele se coloca no lugar do outro. Ele sente a dor do outro. Por isso que Ele teve condição de ser sacerdote. Você sabia disso? Porque Ele passou pelas mesmas experiências humanas. Ele sabe o que é sentir dor, frio, calor, fome. Ele passou pelas mesmas experiências humanas. Então, Ele sabe o que é sofrer, o que é sentir dor. Então, quando você sofre, Ele sabe o que você está passando. Ele no teu lugar. Ele tem íntima compaixão. Ele também se expressa, não somente como Ele se expressou aqui, não chores. Você vê o Senhor Jesus também se expressando da seguinte forma: não temas. Olha que interessante isso aqui. Cristo ele também diz: não temas, não chores, creia, confie, tem bom ânimo, não duvide. Diante de uma pessoa que está sofrendo, Cristo ele se expressa dessas formas. E também consola, como Ele consolou essa mulher e como consolou. Ela havia perdido seu filho.
Eu não tenho ideia do que é isto, mas quem perdeu o seu filho, pode ter sido filho único ou um dos seus filhos, sabe a dor desta mulher. Com certeza era uma dor muito grande, mas o Senhor Jesus consolou aquela mulher, ressuscitando o seu filho. E Ele pode nos consolar também, como Ele fala em Mateus capítulo 11. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E da mesma forma que Cristo surpreendeu aquela multidão e aquela mulher, hoje também Ele pode nos surpreender. Ele pode fazer uma visita inesperada para mim, para você, e atender às nossas necessidades. E Ele também pode agir em nossas vidas, sem aviso prévio, como Ele agiu na vida desta mulher. E da mesma forma que Ele tocou o caixão daquele rapaz, ele voltou a viver, Cristo também pode, com um toque, resolver os nossos problemas. E pode nos dar aí alegria, paz e esperança. Outra coisa que eu aprendo, que não há nenhum problema que Cristo não possa resolver. Ele ressuscitou um morto. Você acredita que o teu problema é maior do que o problema daquela mulher? Com certeza não é. Ela perdeu o seu filho. Fico pensando em Jó também. Aquele homem perdeu tudo praticamente. Graças a Deus que ele não perdeu a fé em Deus. E Deus restaurou tudo aquilo que ele havia perdido. Sendo assim, não há nada que Cristo não possa fazer. E também Cristo é aquele que pode devolver a nossa alegria, nossa paz, esperança e nos dar aí o prazer de viver novamente. E nem tudo está perdido, como eu disse. Enquanto há vida, há esperança. Resumindo, Cristo é aquele que vê, é aquele que sente, é aquele que se expressa e é aquele que age. E podemos aprender algo aqui também com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele via, sentia, se expressava e agia. Nós também temos que ter esta postura diante do nosso próximo. Nós temos que ver quem está à nossa volta, ver as suas necessidades, também ter íntima compaixão, se colocar no lugar da outra pessoa, se expressar, dizer uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra ali que possa colocar a pessoa para cima. Agora, não somente isto, precisamos agir também. Não somente ver, sentir e se expressar, fazer algo por aquela pessoa. Eu me lembro do bom samaritano. Eu creio que você vai lembrar também da história bem conhecida. 2 passaram, sentiram compaixão. Coitado daquela pessoa. Que pena. Mas foram embora. O bom samaritano não, ele viu, sentiu, se expressou também, foi lá e fez alguma coisa por aquela pessoa. Assim também devemos agir com aqueles que estão à nossa volta, que estão passando por alguma luta, problema ou dificuldade. Para encerrar, que possamos viver com essa bendita esperança de que Cristo é aquele que pode nos ajudar e nos socorrer a qualquer momento e trazer a nossa alegria de volta. E que possamos viver aguardando a intervenção do Senhor. Possamos viver aguardando a ação de Deus em nossas vidas. Possamos viver aguardando o milagre do Senhor. Tem um filme que o título é A Espera de um Milagre. Talvez você já tenha assistido, se não, busque lá. E eu acredito que tem muitos crentes aí à espera de um milagre, de uma intervenção divina, de uma ação direta de Deus. Eu estou à espera de um milagre. E este texto aqui alimentou a minha fé, alimentou a minha esperança. E me deixou assim mais esperançoso de que vale a pena esperar a ação de Deus. E deu para eu chegar à conclusão que a qualquer momento Deus pode vir e resolver o meu problema, como também o teu problema e o problema da sua igreja. Que Deus te abençoe, que você possa viver com esta bendita esperança e com esta expectativa, aguardando a intervenção do Senhor. Deus te abençoe, eu quero orar por você, para que Deus possa te visitar e que você possa então estar aberto para a visita
do nosso Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que nos alimenta, que nos sustenta, alimenta a nossa fé, a nossa esperança. Ó Pai, nós precisamos do Senhor. Tem coisas que fogem do nosso controle, tem coisas que fogem da nossa capacidade. Por isso então que nós aguardamos, esperamos e vivemos com essa expectativa de uma intervenção do Senhor, da tua ação e de um milagre do Senhor. Abençoe os teus filhos neste momento. Se há algum filho teu que neste momento precisa de um milagre, que o Senhor esteja agindo. Algo que é impossível para o teu filho, que esteja intervindo. Que o Senhor esteja operando, ó Pai, no meio do teu povo. Ajuda-nos, nós precisamos do Senhor. Obrigado por essa passagem que nos anima, que nos dá esperança e que fortalece a nossa fé. Que o teu nome seja honrado e glorificado hoje e para sempre. E eu peço também que o Senhor esteja salvando os nossos familiares, nossos entes queridos, que eles possam reconhecer Cristo como Deus, como Senhor e Salvador. O Senhor Jesus, ele já veio, ele já provou que ele é o Messias, que ele é o Salvador e que fora dele não há salvação. Sendo assim, que os nossos familiares, entes queridos, nossos amigos, nossos familiares reconheçam Cristo como Deus, como Senhor e Salvador. E que nesta noite o Senhor esteja visitando o teu povo, levando a paz, a alegria, a harmonia, a felicidade. Eu oro pedindo essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, assim por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, assim por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe
Amém, meus irmãos. Glória a Deus pelo tempo que tivemos, pela mensagem que foi compartilhada. Nós recebemos ao longo desse período mais alguns pedidos de oração. Irmã Matilde pede oração pela Patrícia e por sua filha. Patrícia é sobrinha da irmã Matilde, vamos orar por ela. E também a irmã Sueli pede oração em favor dos seus pais. Então vamos orar nesse momento. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor pela palavra que recebemos, pelo culto que tivemos e também pedir ao Senhor que nos dirija, que nos encaminhe em mais uma semana. Sabemos que ao longo de uma semana sempre nós encontramos muitos desafios, mas quando nós estamos com o Senhor, certamente nós seremos mais do que vencedores. E como foi pregado nesta noite, mais uma vez, esse momento que nós vivemos agora, mais do que nunca, é um momento onde nós nos apoiamos, nós descansamos no Senhor e nessa realidade de que Ele pode fazer todas as coisas. Ele é aquele que executa o milagre, e o milagre do Senhor é aquilo que nós de fato esperamos, vivemos, e isso acontece nas nossas vidas, né? A cada dia, pelo fato dele ter nos dado vida, ter nos dado oportunidades, fazer coisas extraordinárias na nossa vida e por meio de nós. E a Bíblia relata de um modo tão especial coisas que nos abençoam e que de fato nos levam à reflexão de que vale a pena confiar nesse Deus, vale a pena confiar em Jesus. Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, bendito seja o santo nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor compartilhou conosco nesta noite. Obrigado pela vida do pastor Ricardo, obrigado pela sua família, pelo seu ministério. Pedimos que o Senhor continue derramando graça e misericórdia sobre sua vida e dando a ele muita sabedoria, muitos anos de vida, muitas oportunidades de continuar sendo bênção na vida de muitas pessoas. Ó Deus, lembramos da Patrícia, da sua filhinha. Ó Deus, toma nas tuas mãos, cuida dessas vidas, que o Senhor possa estar visitando-as e dando a elas, ó Deus, o entendimento de que o Senhor é aquele que cura, de que o Senhor é aquele que transforma, e abençoe essa família. Lembramos também dos pais da irmã Sueli. Ó Deus, toma nas tuas mãos, cuida deles, dando vida e sim, ó Deus, a família, de um modo geral, o cuidado e todas as bênçãos que vêm do Senhor. Dá a nós uma semana de bênção e de paz, e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, que nós agradecemos e bendizemos ao Senhor. Amém. Amém. Meu amado irmão, irmã, famílias que nos acompanham, amigos, que Deus abençoe você grandemente. Uma semana abençoada, que a sua semana seja uma semana na dependência do Senhor Jesus. E que a graça de Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe e uma boa semana. Eu agradeço ao pastor Ademário pela oportunidade. Amém. Foi uma bênção estar aqui. Irmão Hélio, toda a equipe que está ali, né, nos ajudando. Agradeço a você também pela tua atenção. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana também. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com cada um de vocês. Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe. Até mais.